Saudações a todos os ouvintes da Universitária FM. Eu sou Bosco Arruda, professor titular aposentado do Departamento de Engenharia de Produção da UFC. E este é um programa de iniciativa do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará, DUFCE, cuja diretoria de assuntos aposentados, DIRAP, eu tenho a honra de ter assumido na gestão 2023-2025, a DUFCE nas lutas, que tem na presidência a professora Irenise Oliveira. O programa Vivenciando a Academia, histórias marcantes das Universidades Federais do Ceará, objetivo é entrevistar docentes aposentados ou com tempo de aposentadoria, mas ainda na ativa. Pretende-se que os relatos das histórias marcantes nas Universidades Federais do Ceará, UFC, UFCA e Unilab, demonstrem a importância dos trabalhos dos docentes nas universidades públicas e gratuitas no desenvolvimento de suas áreas de especialização e dos setores nacionais das ciências básicas, tecnológicas, de saúde e humanas, principalmente no que concerne ao desenvolvimento regional. A entrevistada de hoje é a professora associada Ângela de Alencar Aripe Pinheiro, do Departamento de Psicologia da UFC. Possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará, 1978, mestrado em Psicologia pela Universidade de Brasília, em 1983, e doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, em 2001. Produziu ou foi coautora de livros e diversos capítulos de livros, estando ainda atuando como revisora de importantes periódicos nas temáticas referidas, além de ter contribuído para a Assembleia Nacional Constituinte de 1987 e 88, na qual foi proclamada a Constituição Federal de 1988. Professora Ângela, obrigado pela participação neste programa. Gostaria de iniciar esta entrevista, bate-papo, com a seguinte pergunta: onde nasceu e estudou até a tua formação pré-universitária? Eu sou de Fortaleza, estudei no colégio 7 de Setembro, inicialmente, depois no Colégio Santa Cecília e no Colégio Batista. Essa foi a minha trajetória até chegar ao UFC. E você teve algum exemplo familiar para chegar ao magistério? Eu tinha isso dentro de mim desde pequena. Era psicologia e direito, mas sempre associada à academia. O exemplo que mais me marcou em termos da trajetória que eu segui foi do meu pai. Era pediatra, depois ele resolveu ser médico de saúde pública e infâncias para ele e crianças era de uma importância e de uma singularidade imensa. E isso sempre me marcou, e as ideias, principalmente da família dele, de justiça social, da importância dos outros e não só da gente, enfim, é por aí. E você foi influenciado por alguma professora para essa tua área de especialização? Dentro da universidade, eu tive alguns professores e professoras fantásticos. Eu cito aqui o professor Ricardo Lincoln, que é um estudioso das epistemologias na área da psicologia, a professora Beth Mota, na área da psicologia clínica, que eu também segui essa linha, e a professora Simone Soares, nossa querida professora da antropologia, uma mestra. E como que você avaliaria a tua contribuição da equipes, colegas da UFC, que a gente sempre trabalha em equipe, normalmente no desenvolvimento de pesquisa e ensino e extensão na psicologia, no que concerne aos teus campos de atuação? Eu acho que a gente tem um orgulho bonito nessa área, considerando que o Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisas sobre a Criança, pelo qual já passaram mais de 400 pessoas, entre estudantes, servidores e professores dessa casa e de outras casas. E dentro desse campo, vamos dizer, que é o que eu mais atuo, direitos de crianças e adolescentes e tudo que circunda, nós temos aí o pioneirismo nas universidades públicas. Primeiro núcleo, não que se fizesse só pesquisa, isso aí já existia muito, mas que tenha a extensão como essa força, o trabalho coletivo, a vivência democrática diária, de decisões, juntos e juntas, não de um professor que decide para os estudantes executarem, a ligação desde que nós nos determinamos a criar o núcleo com a sociedade, as forças sociais e incidir na cena pública, incidir na agenda pública a partir também de dados e com uma peculiaridade. Nossas pesquisas relacionadas à criança eram pesquisas com crianças, ouvindo a voz tão silenciada na história do Brasil, que são as crianças. Desconsideradas, isso é algo que dá alegria para a UFC. São 40 anos. Com certeza.
Você acha que quais trabalhos mais te orgulham e que tiveram êxito em demonstrar o papel da proatividade dos docentes da Universidade Pública e Gratuita na conscientização da necessidade de políticas públicas que minimizem os descaminhos ou desamparos da nossa juventude, em uma conjuntura mundial em que a empatia e a solidariedade são cada vez menos valorizadas e a manipulação psicossocial, feita pelos grandes meios de comunicação e outros aparelhos ideológicos de Estado, que são a igreja, a família, como por exemplo nós temos uma proposta do homeschooling, que agora esse deputado ultradireitista que foi eleito para querendo implantar esse ensino domiciliar sem menor condição social e econômica que nós temos, mas é um problema que vai começar a ser muito debatido sobre isso. Isso tem gerado normalização entre tragédias e faltas de perspectivas. Como é que você analisaria esse contexto todo e o que é que te orgulhou mesmo, que te orgulha nesse teu trabalho? Bosca, é uma pergunta extremamente complexa. Com certeza. Vou começar dizendo que você, na apresentação, falou da nossa participação na Assembleia Nacional Constituinte, que traz um paradigma nunca antes existente na legislação brasileira de reconhecer a criança e o adolescente como sujeitos de direitos e não como objetos de políticas, como a única vez que a Constituição refere-se a uma prioridade absoluta e ao fato de reconhecer essa prioridade absoluta na construção de políticas públicas e na destinação de recursos. Para mim, nós termos participado, eu vou falar sempre no nós, porque é um trabalho lindo, coletivo e afetivo do NUCEPEC. O fato de nós termos contribuído, dentro do nosso limite, na Constituição Federal, para esse texto. E eu diria também que nós participamos e coordenamos um movimento aqui no Ceará para a Assembleia Estadual Constituinte e para a Lei Orgânica do município. E com algo muito bacana. Sempre crianças e adolescentes estiveram junto com a gente propondo, escutando na medida do possível, não como algo ilustrativo. E sendo ouvida também, né? Sim, mas para nós contribuir para romper com essa ideia de criança e adolescente, inclusive em eventos serem, lá vem, os meninos vão demonstrar tal coisa. Não, nós temos trabalhos concretos que fizemos. Vou citar um que a gente tem desde 2001 esse, que chama-se Novas Cores, que nós implantamos na Praia de Iracema, na época que, com a conivência de governos, a Praia de Iracema deixou de ser o lugar boêmio, alegre, da música, para se tornar também, infelizmente, o lugar da prostituição infantil, como se falava na época. A abertura de casas, acabar com as blitz. E nós, juntamente com o Instituto Inês Fiuza, nós começamos um trabalho que juntava artes e cidadania, artes plásticas e teatro. Estou dando esse exemplo porque eu acho que esse caminho ele foi tão promissor e ele permanece. Essa ideia de que é possível, e possível também trazer as crianças e adolescentes para dentro da universidade. Quebrar com a ideia de que há um muro intransponível. Seria a minha segunda ideia. Acho que nós estamos longe de derrubar esse muro. E o que é que você acha do conceito da escola sem partido dos ultradireitistas? Tremendamente inadequada, tremendamente ideológica, no sentido de aumentar a desigualdade e, principalmente, acabar com a ideia crítica que nos leva a uma emancipação. Acho que as crianças, elas pensam, sentem e agem diferente de nós e não desigualmente ou inferiormente. Para mim, isso me move até hoje e toda vez que aparece uma pauta mais emergente, eu me lembro disso e me lembro que essa ideia de justiça social e de democracia não pode se concretizar se nós deixamos as crianças sem a devida atenção e não falar por elas. Eu, quando falo, eu não tenho procuração das crianças para falar. Eu falo pelo que me atinge, me deixa indignada do descaso e dos descasos que continuam a acontecer e que a universidade pública tem nós temos um papel fundamental. O que me perguntavam no início, e alguns de nós, o que é que a universidade tem a ver com isso? Hoje não se pergunta mais. Mas isso por alguns anos, nós somos de 1984, no período da redemocratização.
Questão, por exemplo, da escola sem partido, na realidade, eu diria a escola sem liberdade de cátedra, não é isso? Você coloca no meu livro, você deve ter lido, eu divido o conhecimento em dois aspectos assim mais sintéticos. O conhecimento instrumental, que é o que nos habilita a uma profissão, a fazer as coisas direitinho e tal. E o conhecimento ético, que é a crítica que a gente faz do nosso conhecimento instrumental. Para que serve para o nosso equilíbrio psicossomático, para que serve para a sociedade, para o processo civilizatório, para a paz mundial. Isso seria o conhecimento ético. A autocrítica que gera o que o Paulo Freire chamava de liberdade. Conhecimento é liberdade, sabedoria é liberdade. Os antigos diriam. Há uma definição que eu coloco também no livro de liberdade do psicanalista que já faleceu, estadunidense, né, Rollo May, em que ele define liberdade como a capacidade que cada um de nós tem de contribuir para a nossa própria evolução. É um conceito de liberdade que eu nunca tinha visto em vários outros estudos e trabalhos filosóficos. Eu gosto de ler muito também, apesar de ser engenheiro de formação. Sim. Eu gosto muito de ler todas as áreas do conhecimento que elevam o quanto de sabedoria. E eu sei que a liberdade está em a gente aprender cada vez mais e fazer cada vez mais a nossa autocrítica e ter cada vez mais uma visão sistêmica ou holística do que acontece no mundo. Não só na nossa sociedade, como na nossa região, no nosso país e geopoliticamente no mundo, não é isso? Perfeito. Essa educação, essa formação humana que nos permite pensar assim, ela requer o contato com a realidade, o contato com o diferente, com o outro. Veja bem, eu vou nesse caminho para lhe dizer a terceira condição que me ajuda a continuar ligada à universidade mesmo, formalmente aposentado. Primeiro é diferenciar as infâncias. Isso, o que me ajudou a fazer foi observar e vivenciar diferentes contextos sociais. Não há uma infância só, não há uma adolescência só. E por quê? Porque é preciso nós contextualizarmos. Isso requer fazer uma análise de conjuntura constante. Algo que a psicologia não fazia. Quem trouxe o estudo de cidadania, de exclusão e inclusão perversa, de políticas públicas para o curso de psicologia, eu tenho a honra de ter participado desse movimento nos anos 2000 já. Isso faz uma super diferença. E aí vem a terceira característica do nosso trabalho, que ele existe muito em função disso. E resiste e se legitima nós estarmos sempre articulados com outras forças sociais. Aí tem um exemplo do momento, na hora que você disser, eu falo. Nesse sentido, é uma pergunta que eu gostaria de fazer também. Quais problemas tens enfrentado em tua atuação da parte do poder político e ou do setor privado no que concerne a implementação e êxito dos projetos nos quais participaste? Esse é um embate constante. Eu desconheço, não tive o prazer de conviver com nenhum governo de prefeitura, com exceção da gestão da Luiziane Lins, que tenha colocado essa prioridade na sua gestão. Alguns, além de não colocarem como prioridade, secundarizam e descumprem lei. Então, há, claro, algumas alianças que nós conseguimos fazer com o Poder Legislativo, com o sistema de justiça, por exemplo. Atualmente, nós temos uma proximidade imensa com a Defensoria Pública ao lidar com uma das consequências mais dramáticas da pandemia, que ainda não terminou, que é a orfandade de crianças e adolescentes. Eu nunca participei de uma articulação tão ampla, de uma adesão tão ampla à necessidade de se proteger através do poder público, com setores os mais diversos, que não cabe aqui detalhar, e nunca me deparei, eu estou falando como uma pessoa que está há mais de 40 anos nessa área, com um descaso tamanho em relação a uma obrigação do poder público, principalmente no caso do poder público estadual, municipal e mesmo federal, com essas crianças e adolescentes, que o número é assustador, por Covid, por feminicídio, por mortes violentas, por acidentes, por desastres quase sempre não naturais, e que há uma desproteção inaceitável, Bosco.
E agora, por isso mesmo, nós estamos em busca de um apoio político no sentido do bem comum da nossa universidade e de outras universidades, para que se coloque essa pauta também como uma pauta necessária e que a universidade pública precisa assumir, porque ela é um ator social, e um ator social importante, que gera conhecimento, mas que não gera conhecimento só aqui dentro. Nós geramos conhecimento em partilha e com outras forças sociais. Nós contribuímos para o processo libertário dos indivíduos desde a sua mais tenra idade, não é isso? Perfeito. É isso que você está dizendo, em outras palavras. E isso aí, na minha visão, é que é o medo que o nazifascismo, os extremistas de direita sempre têm com relação à universidade pública e gratuita, porque essa liberdade de cátedra é a única possibilidade da gente educar as pessoas para a liberdade desde a juventude, não é isso? Toda a juventude é curiosa, ela é ignorante, mas ela é curiosa, ela quer conhecer. E, como dizia Einstein, o início da sabedoria é o reconhecimento da própria ignorância, né? Com certeza. Então, isso é uma coisa que nós, da Universidade Pública e Gratuita, temos que fazer. Mesmo num sistema onde predomina os interesses do capital, que eu diria o capitalismo é um criadouro de patologias mentais. Né? Porque você imagina um multitrilionário que tem mais dinheiro na família do que o PIB de grande parte dos países da África, da Ásia e da América Latina. Isso. O que é que isso vai afetar a ele, a família dele, as futuras gerações? Nada. No entanto, eles impedem, normalmente, né, através das suas corporações, que certos segmentos, certos países, certas sociedades tenham um mínimo minimorum para se desenvolver enquanto seres humanos. Sim. O meu questionamento, que me desassossega, para usar uma expressão do Fernando Pessoas, porque quem tem mais de 100 heterônimos não é uma pessoa, é pessoas. É que nada disso aconteceria sem a conivência do Estado. O Estado, em termos do poder e daqueles que têm a possibilidade de decisão. Então, o que me assusta, agora, falando para o nosso país, é que eu não estou falando de ninguém que está se isentando disso e se omitindo, que se identifique com o nazifascismo. O que eu vejo é uma submissão aos interesses do capital dentro da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, naquilo que eu tenho acompanhado. E que nenhum deles deixou de receber de nós, sociedade civil, a partir de uma articulação em apoio à orfandade, a OCA, que nasceu dentro dessa universidade, nenhum desses âmbitos deixou de receber não só solicitação para o diálogo, mas para contribuições. Fecho dizendo, nesse sentido, que já na CPI da Covid, várias entidades, nós encaminhamos um plano estratégico operacional para lidar com essa condição. Eu fui pessoalmente ao gabinete de transição do governo Lula, levando algo coletivo das nossas sugestões, assim como fizemos com no caso já era o governador Elmano, e preciso dizer, para ver se muda até, nem Camilo, nem Isolda, nem Elmano nunca nos receberam. Uma articulação que tem a adesão de mais de 250 coletivos, entidades e mais de 750 pessoas em torno de um tema e de uma pauta que é obrigação. E é técnica, porque envolve várias áreas, ela é política, porque envolve decisões de gestão, e ela é humanitária. Porque E exige coragem, né? De decisão. E coerência. No sistema que nós vivemos, capitalista e país não desenvolvido, eu vejo um problema sério de correlação de forças, na medida que o sistema impede que pessoas como a professora e grande parte das pessoas tentem conscientizar a população, porque nós vivemos num sistema tripartite de poder,
onde se elegem, tanto na parte do legislativo, como se elege no executivo. O judiciário ainda não, mas tem sempre aquelas castas que são estabelecidas. E se, pelo menos na eleição do legislativo e do executivo, não houver conscientização de quais os melhores representantes a eleger, aí a gente tem esses resultados que nós estamos observando e discutindo nesse momento no Brasil e em outros países, não desenvolvidos, até nos Estados Unidos, que é onde a manipulação psicossocial é uma coisa absurda, pelos meios de comunicação totalmente dominados, pelo uso da religião, eu diria, um impeditivo para as pessoas pensarem por si mesmas e entrarem no seu processo libertário, saindo da prisão da própria condição ignara, de ignorante, e pondo crenças. A gente está com um tempo muito ainda restrito para a gente fechar. Eu queria que você me dissesse o seguinte. Primeiro, quais conselhos você daria aos mais novos docentes das universidades públicas e gratuitas, a partir da tua experiência tão vasta? Gente, faz extensão. Inclui no conceito de extensão as ações políticas, as incidências políticas. Nada partidário, não estou falando de nada partidário, mas estar no lugar que a universidade pode estar, subsidiando decisões, aprendendo. A dimensão também que me motiva a continuar é estar num espaço de formação, em que a ética é tão importante como adquirir conhecimento, e a reflexão precisa estar presente. Então, extensão precisa estar. Extensão é campo para pesquisa, é campo de aprendizado, é campo de nós estarmos perto de quem precisa mais ainda da universidade. É o nosso lugar. Muito bem. E como é que você vê a importância dos sindicatos no que concerne a defesa dos direitos, da formação de visão de mundo político, social e cultural dos docentes? Se nós pegarmos a programação, por exemplo, do grupo que está atualmente na DUFSE, tem uma dimensão formativa fantástica e uma dimensão que nos permite adentrar mundos outros, além daquilo que nos é colocado, por exemplo, pela lente do PROIFES, como se nós fôssemos um campo que não tem nada a ver com os demais. A universidade é contextualizada. O sindicato defende nossos direitos e pode e deve nos formar, assim é a minha forma de ver, naquilo que nós precisamos estar em sintonia com as populações que são não vulneráveis, mas vulnerabilizadas, esquecidas, silenciadas propositadamente para não se libertarem. Aí nós devemos responder a quem nos financia, que é o povo brasileiro, né? Então não há como querer tirar vantagem de uma coisa, de um povo que, cuja maioria, a gente vê tanta penúria que você, no seu trabalho cotidiano, com seus colegas e muitos de nós da universidade combatemos. Eu gostaria, então, de encerrar essa breve pesquisa, essa breve entrevista, bate-papo, apenas te pedindo para dizer as tuas últimas palavras com relação a essa entrevista e agradecendo novamente a tua participação. Primeiro vai a gratidão, vai a alegria de estar mais uma vez aqui, nessa casa, que é uma instância fundamental na universidade, para nos fazer o debate, para nos termos ouvir uns aos outros. Nós falamos muito na universidade. Acho que nós precisamos escutar muito mais. E a extensão, a pesquisa e o ensino nos permite ouvir mais, se quisermos, do que falar. A gente precisa escutar e auscultar a realidade. Eu agradeço muito. Com certeza. Muito obrigado. Saudações para todos os ouvintes da Universitária FM.